Boa noite, amados, graça e paz. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, nesse dia tão especial, dia que o Senhor fez e deu a mim e a você o privilégio de vivê-lo. Então, creio que o seu coração deve estar sobejo de muita alegria e júbilo por você ter a oportunidade da vida, pois o nosso Deus tem sido bondoso e gracioso para com todos nós. Então é com muita alegria que nós saudamos a você que está aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, e vou dizer no Mato Grosso, porque temos várias pessoas nos acompanhando no Facebook, em vários lugares em nosso país. E de vez em quando temos gente também que está no exterior acompanhando os nossos cultos. Então nosso coração enche de alegria porque em meio a este contexto de isolamento social, Guiratinga tem ido além das fronteiras, através deste contexto tecnológico que nós vivemos nesse tempo, onde podemos levar a mensagem do Senhor a tantos corações que têm nos acompanhado. Então, para nós é motivo de alegria podermos ter do Senhor esta oportunidade de abençoar tantas vidas, não apenas em nossa cidade, mas também em outros lugares no nosso país e também aqueles que têm nos acompanhado em outros países através do Facebook. Então, você que está conosco na sua casa, seja onde você está, nosso coração se alegra muito em poder ter de você a participação neste ato de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. E neste instante, então, eu convido a todos a estarem fechando os seus olhos, curvando a sua fronte e colocando-se um instante na presença do Senhor. Que possamos agora invocar o nome do Senhor para que Ele manifeste a sua presença na nossa vida. Pois se o Espírito Santo do Senhor não agir no nosso meio, se Ele não estiver dando unção a mim, à equipe de louvor, se Ele não estiver trabalhando em nosso coração nesta noite, todo este nosso ato será mera religiosidade. E eu não vim aqui para praticar uma religiosidade. Eu vim aqui para estar me relacionando com o meu Deus, no culto que a Ele é devido. Então que seja este o teu propósito também. Por isso, coloque-se na presença do Senhor, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, porque eles podem ser empecilho para que você esteja adorando o Senhor como Ele requer. Então, curve-se na presença do Senhor e consagre ao Senhor a sua vida e este tempo que Ele permite nós estarmos na presença dEle. Senhor Deus, nosso coração se alegra porque o Teu Evangelho chegou até nós. Tivemos do Senhor a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador para as nossas vidas. Sabemos que isto é obra da Tua graça para conosco, manifestação do Teu amor. E agora, ó Deus, aqui estamos como povo do Senhor, com o propósito de glorificar o Teu nome, com o propósito, Senhor Deus, de estar honrando e proclamando a Tua palavra, de maneira tal que ela possa estar chegando não apenas aos ouvidos, mas também ao coração de todos aqueles que adentraram a este recinto, bem como também todos aqueles que nos acompanham no Facebook. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa tomar a direção de todo este ato, e que nós sejamos instrumentos, simplesmente, para que o Senhor esteja cumprindo o Teu propósito em nos reunir esta noite na Tua presença. Eu creio, ó Deus, que nenhum de nós estamos aqui simplesmente pela nossa vontade, mas cremos que soberanamente o Senhor trouxe cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto para estar na Tua presença. E o Senhor há de conduzir e está conduzindo vidas a estarem encontrando a rede social no Facebook, ó Deus, o nosso link, e também poder estar conosco na Tua presença. E assim, ó Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo possa cumprir o Teu propósito. Pedimos perdão dos nossos pecados, para que não haja, Senhor Deus, em nós nenhum impedimento, e assim venhamos a estar Te adorando, e o nosso culto ao Senhor seja agradável diante da Tua presença.
Então perdoa os nossos pecados por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Enfim, ó Deus, qualquer pecado que porventura esteja na vida de cada um de nós, que o Senhor agora esteja usando de misericórdia, perdoando-nos e purificando-nos, para que possamos estar diante do Senhor, livres para te adorarmos em espírito e em verdade. É no nome de Jesus que assim oramos e consagramos a Ti este culto. Amém. Convido você a abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nos coloquemos em pé e faremos a leitura do versículo 11 ao versículo de número 19. Eu gosto muito deste texto. Ele é riquíssimo. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo de número 19. Os evangelhos nos trazem vários episódios vividos por Jesus quando ele esteve entre nós. E temos a narrativa de Lucas falando sobre este episódio em que Jesus manifestou o seu poder, curando 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos juntos novamente leiamos o verso de número 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Amém? Podeis sentar. Um dos 10, vendo que fora curado. Vendo que fora curado. Voltou, dando glória a Deus, e se prostrou aos pés de Jesus. Meus amados, você tem visto o que Deus tem feito em sua vida através de Jesus? Notem que 9 dentre os 10 homens não viram o que Deus havia feito na vida deles através de Jesus. Eles clamaram pela cura, clamaram pela misericórdia do Senhor Jesus. E Jesus usou de misericórdia para com todos eles. Mas a palavra do Senhor, ela é muito explícita e clara em dizer que dentre os 10, um viu que fora curado. Viu o que Deus fez na sua vida através de Jesus. E quem vê, quem percebe a manifestação da bondade, da misericórdia, da graça de Deus em Cristo Jesus, encontra motivos para voltar para o Senhor, dando glória a Ele, colocando-se humildemente diante da sua presença, agradecendo-lhe as bênçãos que o Senhor tem manifestado para com a sua vida. Espero que a motivação que o trouxe esta noite a estar neste lugar, e você que está nos acompanhando no Facebook, participando deste nosso culto, seja esta: você está vendo o que Deus tem feito na sua vida através de
Jesus. E quando a gente vê, não vamos fazer outra coisa senão nos voltar, dando glória a Deus e agradecendo-lhe pelas bênçãos recebidas. O Senhor nos reuniu aqui esta noite para nós vermos o que Ele tem feito nas nossas vidas através do seu Filho amado Jesus. E o Senhor espera de mim e de você a mesma atitude daquele homem que, vendo que fora curado, voltou até Jesus. Foi estar com Jesus, dando glória a Deus, adorando e agradecendo por aquilo que o Senhor havia feito na sua vida. Tenho certeza, se você for pontuar neste momento o que Deus tem feito na sua vida, você também vai encontrar motivos para se colocar diante do Senhor, dando glória a Deus e dizendo-lhe: obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. Vamos fazer isso? Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos glorificar o nosso Deus, vamos agradecer a Ele pela vida, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, apesar do contexto em que vivemos. Saiba que Deus está conduzindo todas as coisas e todas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvemos ao Senhor, dando-lhe glória, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas através de Jesus. Boa noite. Vamos nos colocar de pé e estarmos cantando Aclame ao Senhor. Jesus.
Senhor.
coloquem de pé. Hoje é dia da adolescente presbiteriana, então parabéns para todos nós. E então agora vamos estar orando ao Senhor e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um aqui presente e dos que estão em casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais dias de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses adolescentes que estão aqui, Senhor. Amém, que o Senhor possa estar continuando a abençoar cada um, Senhor. Que eles possam buscar servir ao Senhor em todos os lugares da sua vida, Senhor. Seja na escola, seja em casa, seja na rua, Senhor. Entre seus amigos, entre seus familiares, Senhor. Que em tudo que eles fizerem, eles possam fazer para o Senhor. Amém, que a vida não seja deles, Senhor, mas sim do Senhor, que eles não venham querer ou ficar vendo a vitrine do mundo, Senhor, mas que eles possam saber que o lugar deles não é aqui e que é lá no alto, Senhor. Que somos peregrinos aqui, Senhor. E que essa nova geração, Senhor, possa fazer a diferença e que essa igreja nunca venha morrer, Senhor. Amém. Mas que o Senhor possa estar levantando novas pessoas, Senhor, para manter o seu ministério em Guiratinga, Senhor. Amém, abençoe, Senhor, cada um, abençoe seus familiares, aqueles que não são crentes, Senhor, que eles possam ser luz na vida dessas pessoas, Senhor, e que muitas pessoas possam se converter ao Senhor através deles, Senhor. Amém, Deus. É a minha oração que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queremos aí, parabenizar os nossos adolescentes e que, de fato, venha se cumprir na vida de vocês esta oração feita, intercedendo pela vida de cada um. Que vocês sejam adolescentes segundo o coração de Deus. Amém? Dá vontade de ficar cantando, viu, gente? Eu gosto muito de música. Lá em casa a gente é alimentado pela música. Se você não tem esse hábito de ouvir boa música, música cristã, música que glorifique e exalta o nosso Deus, adquira este hábito. Isso é maravilhoso, isso dá alento, principalmente num tempo como este que nós estamos vivendo, tempo difícil, quando a gente vê tantas notícias tristes, tantas famílias passando luto, igrejas vivendo luto. A família da nossa irmã Laís, lá em Ponta Grossa, está vivendo luto neste momento. Morreu um tio-avô dela, essa tarde, de Covid. Vamos estar orando por essa sua família. E tantas outras famílias estão vivendo momentos difíceis. E nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos sentindo este drama, aí a questão das medidas para nos prevenirmos de sermos contaminados. Tudo isso é constrangedor, nos afeta, nos dá uma certa sensação ruim em determinados momentos. Então, é na presença do Senhor que a gente vai encontrar alento. Viu, gente? Então, aprende a viver uma vida de louvor ao Senhor. Inclusive, hoje, na nossa reflexão de áudio de todas as manhãs, falamos sobre isso, Salmo 147, versículo 1, que devemos estar, de fato, louvando o nosso Deus. Na sua presença, encontramos Paulo e Silas, mesmo na prisão, de madrugada, todo ferido, machucado, eles tiveram tempo de se colocar diante do Senhor e cultuar o Senhor, cantar louvores, orar. Então o louvor liberta, o louvor nos conduz a estarmos olhando para o alto e tirando o olhar das circunstâncias, que nem sempre são boas, são favoráveis. Então que você traga o louvor para a sua vida, não apenas no culto como este, mas que na sua casa ouça bons hinos, bons louvores, que tenham letras fundamentadas nas Escrituras, que enchem o nosso coração de fé e de confiança em seguirmos a nossa vida com o nosso Deus. Amém? Bem, temos alguns comunicados. O primeiro deles é sobre o nosso Acamupupa. Ele foi adiado, não será esta semana, mas será na próxima semana, nos dias 6, 7 e 8 de agosto, às 19 horas. Motivo de ter sido adiado é porque os nossos missionários estão em isolamento, estão recolhidos na casa deles, em razão de terem tido contato com alguém que foi comprovado que está com Covid, testado nesse sentido. Então, a Secretaria de Saúde, por medida de contenção, colocou eles no isolamento, para serem monitorados. Então, eles estão aí meio de castigo, de quarentena, em casa por conta dessa situação. Não estão com sintomas, não há nenhuma
no momento, nenhuma situação que possa dizer que eles estejam, né, mas por conta de prevenção, eles tiveram que ficar em casa. Então, como eles estão na frente deste evento, então nós adiamos, né, o Acamupupa para a próxima semana, não esta, na outra, né, no dia 6, 7 e 8, às 19 horas. Então, os adolescentes e jovens estejam aí agendando e organizando para que vocês estejam esses dias aqui. E a igreja esteja em oração, né, apresentando os nossos jovens e adolescentes que vão estudar este tema, Norte Afã, mais que um admirador, um discípulo. Né, o pastor Paul Wagner, da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, Paraná, estará online ministrando então o estudo aos nossos jovens e adolescentes por ocasião do nosso Acamupupa, temporada 2020. Próximo domingo, sendo o primeiro domingo do mês de agosto, teremos a celebração da Santa Ceia, como tem sido feita, com todas as medidas de prevenção. Então, ao chegar, você já esteja durante a semana se consagrando. Ao chegar, você pode retirar os elementos do pão e do cálice que você vai participar e já mantê-los com você, para que no momento do culto venhamos a celebrar mais um momento de comunhão com o nosso Deus, tomando parte na mesa da comunhão. Há mais algum aviso? Não havendo, as crianças podem se dirigir lá para o pátio, mantendo o distanciamento social, com a tia Orly, a tia Gabriela hoje e a tia Sandra. Que seja um tempo edificante para a vida das nossas crianças. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nessa oportunidade também quero parabenizar os avós, né? Hoje é dia dos avós. Então, você, meu irmão, minha irmã, que tem esse privilégio de ser avô, de ser avó, né? Temos aí uns avós de primeira viagem, como Samuel e a Zilani, né? Então, estão aí curtindo esse novo momento, né, de poder ver a posteridade sua, né, crescendo, agora vendo o filho dos seus filhos. Que bênção! Né? Dizem que os avós são pais duas vezes. E, de fato, esta afirmação, ela tem sentido. Então, todos os avós se sintam também abraçados, né, nesse dia que é reservado para homenageá-los. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, palavra de Deus para nós nesta noite. Eu não tenho dúvida disto, pois quando a gente se coloca na presença do Senhor, o Senhor nos traz da sua palavra e Ele é fiel em falar conosco. Amém? Vamos ler do versículo 22 ao versículo 40. Quem puder se colocar de pé, se coloque. Eu farei a leitura não de forma... Estamos evitando a leitura alternada, primeiro por conta de você estar usando a máscara, né, a dificuldade de você fazer a leitura, mas também porque, como está sendo transmitido ao vivo, nem sempre a leitura alternada ela é captada por aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Então, como o som está sendo captado diretamente da mesa, então eu farei a leitura de todo o texto e vocês acompanham. Você que está na sua casa, pegue o seu aplicativo da Bíblia ou o exemplar das Escrituras, esteja acompanhando a leitura no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 ao versículo de número 40. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, como chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará,
porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E a igreja diz: amém. Ó Deus, como é gostoso ler a Tua palavra. Ó Senhor, meu coração se alegra muito quando tenho esta oportunidade de ler. E agora temos a oportunidade e o privilégio de compartilhar desta palavra. Ó Deus, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Que a Tua palavra não caia no esquecimento daqueles que vão recebê-la nesta noite. E que ela possa trazer edificação e salvação e esperança ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Mantenha o texto aberto. Todos nós temos e passamos necessidades que precisam ser supridas, para que tenhamos uma vida relativamente boa, próspera, feliz, bem-sucedida. Aos olhos humanos nós temos necessidades de ordem física, saúde, alimento, água. Temos necessidades de ordem material, casa, trabalho, dinheiro. Temos necessidades de ordem emocional, atenção, carinho, respeito, amor. Temos também necessidades de ordem intelectual, conhecimento, estudo. A procura, meus amados, pela provisão dessas necessidades, acabam determinando as nossas motivações, os nossos valores, as nossas prioridades e a nossa cosmovisão, a nossa visão da vida. Pois esta procura determina o sentido da nossa vida aqui neste mundo. Todas elas, meus amados, são legítimas. Contudo, não devemos permitir que elas nos tirem do foco principal da nossa existência, a necessidade maior, da qual todas elas dependem, que é de ordem espiritual. O ser humano, meus amados, ele é um ser psicossomático. Isto é, ele é constituído de corpo, alma ou espírito, corpo, alma e espírito. E estas partes que o constituem têm necessidades a serem supridas para viver não somente neste mundo físico, material e temporal, mas também espiritual, ecoando na eternidade. O ser humano foi criado por Deus com um propósito elevado, que está acima do simples viver em busca do sobreviver neste mundo. Vou repetir. O ser humano foi criado por Deus com um propósito elevado, que está acima do simples viver em busca do sobreviver neste mundo, que é glorificar a Deus e ter prazer nele. Queridos, a realidade é que nós precisamos ter uma compreensão correta da nossa existência e de nossas necessidades.
ordenando-as de forma prioritária, para que vivamos o propósito maior da razão da nossa existência, que é nós nos relacionarmos com o nosso Criador, tendo Ele como Deus da nossa vida e Senhor. Olhando, meus amados, para esse nosso texto tão conhecido, temos aqui o relato de mais um episódio vivido por Jesus, enquanto Ele esteve entre nós neste mundo, conforme o relato do evangelista Lucas. Ele veio justamente para quê? Para atender às nossas necessidades, a fim de revelar-nos qual a nossa necessidade maior. O texto fala-nos de uma multidão que está à procura de quem? De Jesus. Atitude nobre. Uma multidão procurando por Jesus. E aí eu quero abrir um parêntese. Você tem procurado por Jesus? Eu faço essa pergunta porque, lamentavelmente, há muitos que não procuram por Jesus. Mas notem que esta multidão está procurando por Jesus. O texto nos diz isto, que aquela multidão chegou a tomar outros barcos para poder ir aonde Jesus estava, porque procuravam por Jesus. A princípio, meu amado, parece-nos salutar esta procura da multidão. Contudo, quando a multidão encontra o Jesus que procurava, ela então é confrontada pelo próprio Jesus quanto à motivação, à razão dela estar procurando Jesus. Notem que eles estavam interessados em suprir suas necessidades transitórias e passageiras, esquecendo-se da principal. Estavam procurando Jesus por causa da comida, em razão dele ter alimentado eles com pães e peixes no milagre da multiplicação, conforme o relato aí do capítulo 6, nos versículos anteriores ao que lemos. Não havia na multidão a percepção da necessidade maior, que era de aspecto espiritual. Veja aí comigo o verso 26 e o verso 27. Olha a resposta de Jesus à procura da multidão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. O que esta declaração de Jesus tem a nos revelar? Em primeiro lugar, meu amado, Jesus revela a visão distorcida da multidão em buscá-lo com uma motivação errada. Embora essas pessoas tivessem visto o milagre da alimentação dos 5.000, elas não perceberam no sinal a identificação de Jesus com o Messias prometido, mas simplesmente como uma oportunidade de ganhar uma refeição. Eles não estavam atrás de Jesus em razão de quem ele era, mas em razão de satisfazer seus interesses mesquinhos, transitórios, sem, contudo, ter um compromisso com Jesus. Viam-no como uma fonte de exploração. Tiveram atitude semelhante dos 9 leprosos, dos 10 que foram curados, que não voltaram até Jesus para agradecer a cura recebida. Neste caso dos leprosos, como era uma necessidade pontual que fora suprida, que era a cura da lepra, não se interessaram mais em estarem com Jesus. Então essa é a primeira razão, a primeira revelação, o primeiro entendimento que nós podemos ter nesta fala de Jesus. Jesus mostra que a motivação daquela multidão em procurá-lo era uma motivação errada. E eu temo dizer que tem muita gente nos nossos dias que estão procurando Jesus com a motivação errada. Estão buscando dele a bênção e não estão buscando ele. É claro que ele pode nos abençoar, como ele abençoou aquela multidão. Ele multiplicou pães e peixes, matando a fome daquela multidão.
Mas aquela multidão não conseguiu perceber o propósito daquele sinal, que era justamente mostrar quem é Jesus, o Messias prometido. Então, em segundo lugar, meu amado, Jesus revela aqui nesta sua admoestação ser mais importante do que a bênção que ele concedera, pois o propósito desta era mostrar quem ele é. O Messias prometido, o Salvador, isto é, não podemos, meus amados, condicionar a nossa busca a Jesus meramente por conta das bênçãos que Ele pode nos dar, pois Ele é maior e melhor do que as suas próprias bênçãos. Saber que Ele é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida, conforme nós cantamos, o Messias, o Salvador, é que deve nos levar a buscá-lo. Infelizmente, a falta de percepção de que há uma necessidade muito mais profunda a ser suprida do que a comida, a saúde, o emprego, tem feito as pessoas estarem se contentando com um Jesus curandeiro, com um Jesus assistente social, com um Jesus economista. Não percebem que toda a carência, seja ela física, material, emocional, é decorrente de uma necessidade maior. O pecado trouxe consequências desastrosas que ecoam na eternidade. E eu e você somos necessitados, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Pois mais do que desprovido de bens, de saúde e de alimentos, a nossa pobreza espiritual é gritante sem Jesus. Somos mendigos diante de Deus. Não trazemos nada de bom e nada temos a oferecer a Deus para merecermos dele alguma coisa. Por isso Paulo diz, não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, você que está me ouvindo, as necessidades temporais da nossa existência revelam uma necessidade muito mais profunda. Esta pandemia que está adoecendo muita gente, que está tirando vidas, deixando famílias enlutadas, está nos revelando uma necessidade muito mais profunda. Saber que sou pecador e ter plena consciência disto é algo fundamental, pois isso significa que eu preciso de um Salvador, de um Redentor, pois mais do que a morte física, sofrerei morte eterna se esta necessidade não for suprida na minha vida. Enquanto o ser humano não tiver esta consciência, ele não terá a compreensão e a percepção da sua necessidade de Jesus Cristo na sua vida. É fato que temos necessidades nesta vida. Se não forem supridas, podem sim comprometer a nossa sobrevivência neste mundo temporal. É fato que o mundo carece de uma vacina que venha combater esta pandemia. É fato que Deus é aquele que soberanamente tem a fórmula desta vacina. É fato que é Deus que provê o pão de cada dia, que concede a chuva, o sol, que sustenta a sua criação pela obra da sua providência. Mas todas estas manifestações da bondade de Deus, através da sua graça comum, não têm um fim em si mesmas. Se contentar com estas coisas decorrentes da graça comum é um tremendo engano. Buscar a Deus tendo como fim desta busca estas bênçãos temporais é um grande erro. Dos 10 leprosos, todos eles alcançaram a cura da lepra, mas apenas um alcançou a cura da alma. Aquele milagre, aquele sinal da cura, era nada mais Deus dando a oportunidade àqueles homens de saber que Jesus é o Salvador. E a declaração de Jesus para aquele homem que voltou dando glória a Deus e que se prostrou aos seus pés, agradecendo
A bênção da cura física recebida levou aquele homem a receber de Jesus a cura da alma. Pois Jesus disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Meus amados, esta é outra coisa que Jesus nos ensina. Ele é maior e melhor do que as suas bênçãos. Você tem procurado Jesus por causa do que Ele pode te dar ou por causa de quem Ele é? Mas em terceiro lugar, meu amado, o que estas declarações de Jesus à multidão nos revela ao dizer: trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus, meu amado, Ele está aqui exortando a multidão a buscar a provisão certa, a vida eterna, que só Ele pode suprir. Por isso, Ele se apresenta como o pão da vida. Veja o que Ele disse no verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a provisão maior de Deus para o mundo é Ele. A provisão maior de Deus para a sua vida é Jesus. Para a sua família é Jesus. Você pode ter tudo neste mundo, você pode ter fartura, você pode ter conhecimento, você pode ter riqueza, você pode ter patrimônio, você pode ter tudo aos teus pés, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada, porque nada disso vai te conduzir à eternidade, tudo vai ficar quando você morrer. Pois quem dele se alimenta, colherá uma vida que se estende na eternidade, diferente do pão que foi multiplicado e do maná concedido no deserto. De fato, a vontade de meu Pai, diz Jesus, é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha o quê? Vida temporal? Não, vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ambas provisões dadas por Deus Pai e por Jesus, maná e pão, são transitórias, como são o resultado delas. Nos dão vida por um período. Agora Ele, Jesus, o pão da vida, é provisão que nos preserva para a eternidade. Por isso Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Meus amados, devemos trabalhar, devemos correr atrás daquilo que traz resultados eternos e não daquilo que perece conosco na nossa morte física. Jesus, inclusive, trouxe várias admoestações acerca da busca pelo eterno e não pelo temporal. Se você abrir lá em Mateus, vamos abrir lá? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, você vai se deparar aí com Jesus trazendo a admoestação para os seus súditos, para os seus discípulos no Sermão do Monte. E ele então direciona a nossa busca, ele direciona a nossa vida a buscarmos o eterno. Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Também Jesus afirmou, abra lá em Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comereis, que beberemos, necessidades físicas, ou com que nos vestiremos, tudo isso necessidades temporais, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o efêmero, o passageiro, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Temos um Deus provedor, um Deus que cuida de nós. O salmista Davi diz, jamais vi um justo mendigar o pão e a sua descendência.
Deus cuida e dá aos seus enquanto dormem. Confia na provisão do Senhor. Deus é fiel, meu amado, em cuidar dos seus, em suprir as suas necessidades físicas, em dar o pão de cada dia, em prover-lhe a saúde, em conceder-lhe graça para viver o seu tempo aqui sobre esta terra. Mas qual é a exortação de Jesus para mim e para você? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, buscar o eterno. E todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o temporal, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Notem, meus amados, que a visão e a busca do eterno em Jesus traz o quê? Tranquilidade em relação aos cuidados e às necessidades temporais desta vida terrena. Sejam elas de que ordem for, seja física, seja material, seja emocional, seja intelectual. Então, quando nós temos a visão do eterno e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, qual é a promessa do Senhor para nós? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? O comer, o beber, o vestir. Aquilo que é necessário para sobrevivermos. E aí, meus amados, quando se busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus é fiel em conceder aos seus o básico. Você pode estar certo disso. Quem serve ao Senhor, ele vai ter sempre o básico do Senhor. Não precisa temer. Deus vai te dar o arroz e o feijão todo dia. Vai te dar, ele é fiel. Agora, de vez em quando, ele te dá uma sobremesa, te dá um pudim. Tem dia que você come um prato diferente, uma lasanha, algo mais incrementado. Mas o básico Deus dá. Ele é fiel. Ele é o Deus da provisão. Mesmo que você esteja no deserto, Ele manda cordonizes, Ele manda o maná, como Ele mandou para o seu povo no passado. Ele faz com que a água de um riacho mata a sede do seu servo. E faz com que corvos sejam garçons para servir carne para o seu servo. E depois prepara uma viúva para fazer para ele bolinho de farinha. E quando ele chega na casa da viúva, ela tinha a última porção para fazer o último bolo, para ela e o seu filho comer naquele dia e amanhã morrer. Mas Deus não estava cuidando só de Elias. Deus também estava cuidando da viúva e do seu filho. Porque ela levou o seu servo lá e não faltou farinha mais. E aquela mulher pôde fazer bolo todo dia para ela, para o seu filho e para o profeta do Senhor. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida do seu povo. Lembrando que Elias estava vivendo um tempo de juízo de Deus sobre o povo de Israel. O próprio Elias orou e Deus cessou o céu, fechou o céu para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses sobre a terra na região de Israel. E depois ele orou e aí a chuva veio. Deus é fiel, meu amado. Não duvide disso. Deus cuida dos seus. E aí, meus amados, para que ficar inquieto quanto ao que comer, o que vestir, com relação às provisões temporais da vida? Disse o Senhor Jesus, quem fica inquieto, angustiado, preocupado, ansioso com essas coisas, são os gentios, os que não conhecem a Deus, os que não têm Jesus. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, qual é a bênção que nós alcançamos? Além de termos a fidelidade do Senhor e nos prover o básico e o necessário, temos do Senhor que é o livramento da ansiedade, temos do Senhor o livramento dos temores, temos do Senhor o livramento das murmurações, temos do Senhor o livramento da ingratidão, decorrentes da busca somente de suprir necessidades temporais. Nesse sentido, Davi, no Salmo 23, é perfeito em sua visão e percepção do temporal e do eterno. A compreensão de que em Deus ele tem tudo o que precisa para esta vida e para a eternidade. Pois ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem a convicção de que em Deus, ele tem tudo o que necessita. Direção, me conduz às pastagens verdejantes, às águas tranquilas. Tem do Senhor provisão, me conduz às pastagens. Tem proteção, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários.
para esta vida e para a eternidade. Até a ameaça maior que pode lhe tirar a vida física, que é o vale da sombra da morte, ele declara, não vai lhe causar medo. Por isso ele conclui, bondade e misericórdia certamente me seguirão, que dia? Todos os dias da minha vida, inclui esses dias de pandemia, viu? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Concluindo, você tem procurado Jesus? O que o leva a procurá-lo? As suas bênçãos ou quem ele é? Eu o convido a estar com Jesus agora, não por interesses mesquinhos, egoístas, efêmeros e passageiros, os quais a graça comum de Deus lhe concede e pode lhe conceder ainda mais. Não para ter dele somente o livramento desta pandemia da Covid-19, mas por entender que só Ele pode lhe dar vida e vida eterna. Só Ele pode te livrar do pecado e das suas consequências eternas. E mais do que as bênçãos dEle, o que você precisa mesmo é dEle na sua vida. Pois tendo Ele, você não precisa de mais nada. Você tem dEle o que lhe basta. Ele mesmo, pois Ele somente lhe satisfaz. E aí eu convido você a cantar comigo, aquietando o seu coração em Jesus, tendo nele o que você precisa. Plena satisfação. Vamos colocar em pé e vamos cantar esse cântico antigo, mas cuja letra é maravilhosa, do grupo Vencedores por Cristo. Satisfação é ter Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo não, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Esteja sempre com Jesus, pois a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá nesse tempo de pandemia e você estará na eternidade com o Senhor. Vamos cantar? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Só Jesus pode dar a você satisfação plena. Então vá até Ele, meu amado, mas vá até Ele não por causa de uma cura meramente. Ele pode te curar, é verdade. Ele pode te livrar desta pandemia, é verdade. Mas vá até Ele para ter comunhão com Ele, para viver com Ele, para andar com Ele, pois Jesus fala, aquele que quer ser seu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então procure Jesus todos os dias e ande com Ele, viva Jesus. Por isso Paulo pode declarar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós cantamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a expressão deste louvor tenha sido a expressão do seu coração, em saber que a vida com Jesus é a vida que de fato vale a pena ser
vivida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta palavra que nos admoesta a estarmos, ó Deus, tendo a motivação correta em buscar o Senhor. Porque mais do que o pão de cada dia, mais do que a cura de enfermidades, nós temos necessidades espirituais, somos pecadores, necessitamos de Salvador, de salvação, de perdão dos nossos pecados. Isto está disponível a nós, através do Teu Filho Jesus, quando nós o recebemos em nosso coração, como Senhor e Salvador da nossa vida. E assim, ó Pai, passamos a viver, não em função do temporal, mas em função do eterno. Livra-nos, ó Pai, de sermos os 9 dentre os 10 leprosos. Que sejamos aquele que voltou, que sejamos aquele que está sempre dando glória ao Senhor, que esteja prostrado aos seus pés, te agradecendo todos os dias, plenamente convictos de que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Ó Deus, aumente a fé de cada um de nós. E se porventura tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem este Jesus no seu coração, que esta noite seja a noite deste encontro maravilhoso. Encontro este no qual esta vida possa provar deste pão que mata a fome e que nos conduz à eternidade contigo, que nos dá vida e vida eterna. Ó Deus, que possamos crer naquilo que Jesus declarou, que quem se alimenta do pão da vida no último dia vai ressuscitar, para herdar o novo céu e a nova terra, para estar para sempre contigo. Ó Deus, que esta noite seja noite de salvação, que esta noite seja noite de consolo, que esta noite seja noite de esperança, que esta palavra possa descer ao coração de todos e canalizar para a mente, para os pés, para os braços e para as mãos, para que possamos viver os nossos dias como Davi viveu. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Amém. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão da vida, e que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a sua família, não apenas neste momento, mas durante a sua jornada, até o dia que você estará com o Senhor para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, entregue o seu culto ao Senhor e tenhamos uma semana abençoada. Você que nos acompanhou, que Deus te abençoe também. Esteja conosco sexta-feira, quando novamente ao vivo estaremos em reunião de oração, conduzindo pelas redes sociais até você que não pode estar aqui conosco. Tenhamos todos uma boa noite, em nome de Jesus.